Bom dia, queridos amigos, companheiros de estudo, de reflexões. É uma grande alegria nos unirmos por mais um dia, abençoado por Deus, protegido pela espiritualidade amiga, conduzidos sempre por Jesus nessas vibrações que nos buscam estimular o aprendizado, as reflexões, as leituras edificantes. Com a certeza desse amparo e dessa proteção, hoje iremos ler a mensagem 28, trazida pelo Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, que tem como título E os Fins. Ele inicia com o versículo 23 do capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, onde ele nos disse: mas nem todas as coisas edificam. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá o primeiro a produção de longas obras cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Nos lembramos nesse início que Emmanuel nos traz da carta de Paulo aos Coríntios. Lembramos também nessa mesma carta, no capítulo 6, versículo 12, onde o apóstolo nos ensinou: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Essa linha de raciocínio daqueles que não fizeram mal diretamente a ninguém, mas tampouco nenhum benefício souberam prestar. A diferença, às vezes a gente se pergunta, do mal para o bem. Como é que a gente vai discernir? Nós lembramos sempre que o mal é a ausência do bem. Não basta deixar de fazer o mal. É necessário que façamos o bem. E para que o bem exista no caminho, é necessário a gente sempre buscar, encontrar qual a finalidade daquele comportamento, daquela atitude, daquela criação, daquela obra. É sempre quando a gente busca, como o título nos diz, e os fins, qual a finalidade?
para que as coisas não se percam na inutilidade de criações em que não nos edifiquem, não nos consolem, não nos esclareçam, que saiamos daquela situação com as mãos vazias, com essa sensação de nada conseguirmos colher daquela plantação. Então ele utiliza aqui o exemplo de um homem dedicado à literatura ou aos negócios honestos, né, do mundo, os homens das transações financeiras, que é louvável a escolha consciente da linha individual que ele vai participar no mundo. A missão dele, escrever livros, o outro vai fazer conquistas nos setores financeiros, nas bolsas, enfim. Mas ele fala aqui do que valerá obras tão longas, né, com considerável lavor verbal, teorias, se aquelas palavras ali contidas, se aquela comunicação que ali se encontra, são vazias de um pensamento construtivo para o plano eterno da alma. Vamos repetir. Vazia de pensamento construtivo para o plano eterno da alma. Portanto, precisamos compreender no livro um valor construtivo para o espírito imortal. É a finalidade maior. No que aquilo ali contribui. Quantos livros considerados por escritores, né, renomados, que até hoje nos chegam à mão, reeditados, considerados obras de literatura, mas que levaram inúmeros dos seus leitores ao suicídio, a atos nefastos. Não pararam para pensar que quando criamos e falamos, desenhamos, escrevemos, toda a comunicação, de alguma maneira, nós estamos trabalhando junto à mente do outro, plasmando na mente do outro. Quando contamos ao outro uma história de terror, uma história muito triste em seus detalhes, podemos ser considerados exímios narradores, leitores, mas não podemos esquecer a nossa responsabilidade de ali ter sido missivas, né, do terror, de um pensamento ruim. E quantas vezes os personagens criados pela literatura têm tanta força que aquele leitor mais frágil se deixa levar. E aí o autor poderá dizer, mas o que eu tenho com aquele que lê? Temos responsabilidade com tudo aquilo que plasmamos na mente ali. Tudo. Por isso, cuidado com a leitura, com os filmes, com que uma criança com menor discernimento ainda pode, né, estar construindo através da ideia do outro. Nem todos possuem o olhar de entender que aquilo ali é literatura, que aquilo ali é apoio da ideia do outro. Quantos de nós, na nossa geração, se encontra para comentar um determinado filme ou uma novela que as pessoas ficam ali irritadas com aquele personagem, ele faz tão bem, o ator, ele trabalha tão bem aquele personagem que na rua, quando encontrado, ele leva crítica, ele é tratado como personagem, que não é. É apenas um papel, mas aquilo deu-se vida. As coisas acabam tendo uma vida própria, como se ela tivesse uma vida
pequena a imagem enquanto ela está na mente de cada um. Então a gente lembra muito, né, de Tolstói com Ana Karenina, o quanto na espiritualidade ele se arrependeu, porque naquela época, como esses livros, Ana Karenina e tantos outros, viraram moda. Imitar o personagem, utilizar aquilo como estado melancólico da alma. Então nós temos sim que pensar o que aquilo traz de bom, de construtivo, de bom ânimo, de esperança. Da mesma forma ele pergunta, o que adianta uma fortuna imensa que está parada num cofre? Nós sabemos, né, que as riquezas precisam circular, elas precisam ter um bom aproveitamento, elas precisam ser reinvestidas na própria sociedade. E aquilo ali fica aguardando para no futuro ter a briga lá dos descendentes pelaquela herança, chegando, né, alguns até cometer atos de que nós nunca imaginaríamos que aquela criatura fosse capaz de cometer atrocidade com os seus próprios irmãos ou consanguíneos em nome de uma herança. Então, nenhum desses homens, nem os que guardaram dinheiro, nem aqueles que escreveram, né, ele fala aqui, eles não cogitavam uma realização ilícita, elas estavam dentro da lei. É possível criar, é permitido guardar. Vejamos bem, mas eles não cogitaram, não pararam para pensar que perderam um tempo precioso, esquecido que as menores coisas têm que ter uma finalidade edificante. Eles perderam tempo. Quantas reencarnações nós perdemos em situações que não nos levaram a lugar nenhum? Porque faltou ela ter sido construtiva no plano eterno da alma. Faltou esse detalhe. Então, a gente lembra que antes de qualquer ganho, nós não podemos nunca olvidar, né? Esquecer os fins que se destinam, tudo aquilo que passamos a criar e a conquistar. Isso é importante nos nossos projetos. Então nós podemos parar para pensar. O que nós estamos fazendo? Qual a finalidade disso que fazemos? O que desejamos conquistar? A que propósito essa busca está atendendo? A um propósito maior ou a um propósito extremamente pessoal, né? Aquilo que fica restrito à personalidade? Então nós não temos muito tempo mais para gastar com situação que não nos edifique nem edifique ninguém. Nosso raciocínio, no fundo, é quando a gente para utilizar essa questão, qual a finalidade, até quando alguém nos chega contando alguma coisa, um jovem nos falando sobre uma carreira que ele pretende estudar. E muitos pais, né, ou professores perguntam a ele, mas essa carreira é boa, isso dá dinheiro, isso traz sucesso? Se nós poderíamos perguntar, então, qual a finalidade desse teu estudo? Qual a finalidade desse teu interesse? A que propósito você está servindo? Não precisamos ir com um linguajar, né, tão pretensioso, não. De uma forma simples. Qual é a finalidade? Mas você já parou para pensar em que você vai ser útil? Então é quando a gente busca na vida, por menor que seja a situação, encontrar a finalidade e sempre alguma coisa que edifique a nós e ao outro. Que possamos sempre ter a finalidade, né, na vida
do pensamento construtivo, da ideia, da boa ideia, da esperança, da alegria, um pensamento de paz, de consolo, de benefício ao outro, como espírito imortal. Que Deus assim nos despeça a todos, esperando podermos viver o dia de hoje, observando nas nossas menores situações quais as finalidades ali estamos buscando. Muita paz, muita harmonia e muita luz sempre em nossas atitudes. Graças a Deus.